Hoje foi um dia bastante interessante e especial para o nosso time. O ministro Henrique Meirelles veio bater um papo com a equipe completa de análise da Eleven, falando sobre toda a nossa realidade em detalhes. Inflação, juro, reforma da Previdência, reforma tributária, oportunidades, riscos para o Brasil. É isso que faz o Eleven Convida de hoje mais especial. Depois de uma abertura do Eleven Convida da série Macro com Luiz Carlos Mendonça de Barros, hoje Henrique Meirelles dá sequência. Confira o vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele para que a gente continue levando ao máximo número de pessoas conteúdo de altíssimo nível e discussões sobre o futuro do nosso país. O ponto fundamental hoje, eu acho que nós olharmos o Brasil e a economia brasileira, particularmente, é que as questões fundamentais, um pouco mais vagarosamente do que se esperava este ano, mas estão sendo resolvidas em um prolongamento do que já foi feito anteriormente. Quer dizer, se nós olharmos o ciclo de reformas do Brasil, foi feita a reforma trabalhista, que era uma reforma fundamental e considerada durante décadas quase impossível de ser feita. Posteriormente, algo que é pouco divulgado, etc., mas é muito relevante, de fato, no dia a dia do governo, que é a Lei de Governança de Estatais, que é fundamental, porque estabelece toda uma série de exigências para as pessoas serem, de fato, dirigentes de estatais. Isso está mudando gradualmente as estatais de uma forma não muito visível na imprensa, porque a imprensa, evidentemente, procura movimentos dramáticos. Tudo aquilo que é gradual, que vai acontecendo naturalmente... Não tem graça, né? Não tem muita coisa. E não tem escândalo também, para poder fazer um barulho e tal. Então, mas isso está acontecendo, né? Gradualmente, a profissionalização das estatais está ocorrendo. E outras mudanças importantes, como a reforma do mercado de crédito, inicialmente com a TLP, que com a aplicação gradual no BNDES abre espaço para o setor privado entrar no mercado de capitais, abrindo o mercado de capitais, que é fundamental, e outras mudanças como cadastro positivo e etc. E tudo isso junto pode haver uma mudança muito grande no setor de crédito brasileiro. Abertura gradual para o mercado para as fintechs, né, que o Banco Central começa, de fato, a regular e aprovar a entrada das fintechs no mercado. Tudo isso é uma mudança gradual que, evidentemente, com uma coisa muito importante, que um projeto foi apresentado no início de 2017, não foi aprovado por um acidente, lá aquela questão lá da acusação, então, o presidente Michel Temer, etc. E com isso, o fato é que agora está indo a Previdência, né? Que era uma questão de tempo. Iria cedo ou tarde. Muito bem. Então, os fundamentos do país, principalmente agora com a reforma da Previdência, mas mesmo antes da reforma da Previdência, com o teto de gastos, porque o teto de gastos ele está sendo discutido agora, etc. Tal, mas o teto de gastos foi fundamental e continua sendo fundamental ainda para o país e para as finanças públicas, né? O teto de gastos é o que deu um tempo para a aprovação da reforma da Previdência. E mesmo assim, nos primeiros anos da Previdência, depois da aprovação da Previdência, ela é muito importante, porque essa reforma da Previdência não tem impacto mais à frente. Sim. E o teto, ele tem uma coisa muito interessante, que as pessoas falam, bom, mas existe o risco de estourar o teto em 2022, etc., então tem que mudar. Não, a melhor coisa que pode acontecer é estourar o teto. Tá certo? Por quê? Porque os mecanismos autocorretivos do teto são muito eficazes. Tá? Por exemplo, ele congela em termos nominais salários, proíbe aumento de salários, ele proíbe aumento de cargos, proíbe a criação de cargos comissionados,
ele permite, no limite até, diminuição dos salários. Quer dizer, então tem toda uma série de vacas sagradas da administração pública que impedem o corte de despesas, que para você propor isso, como às vezes as equipes econômicas tentam propor isso a seco, no Congresso não passa, tá certo? Mas o problema é que tudo isso passou no teto. Os deputados os senadores deram uma distraída ali, porque só se quebrar o teto e tal. Bom, o resumo é que as regras de quebra do teto são rigorosíssimas e extremamente eficazes. Então, no momento que, se de fato vier a quebrar o teto, é excelente, porque aí você vai ter a aplicação de aí mostra exatamente por que a Receita funciona. Não, passa a ser, por exemplo, deixa de existir a correção acima da inflação de diversos índices, inclusive salário mínimo, de aposentadoria, de etc. Quer dizer, é a própria essência do que precisa ser feito. Agora, vai propor isso, por exemplo, na reforma da Previdência. Não vai mais corrigir acima do salário mínimo, é uma guerra. Sim, sim. Entendeu? Então, o que acontece? Então, as coisas, eu acho que, do ponto de vista econômico, isso dá uma base boa e o país, portanto, teria condições, normalmente, de estar crescendo a curto prazo mais de 3% e a médio e longo prazo a 2,5%. Por que os dois números? 3% por causa do hiato de produto, isto é, a recessão gerou um espaço de crescimento sem inflação, sem pressão, que o país, normalmente, saindo de uma recessão, pode crescer a taxas mais elevadas, isso acontece em qualquer lugar do mundo. E depois, esgotado o hiato de produto, essa folga na economia, você passa a crescer a potencial normal do Brasil, que é 2,5%, sem grandes reformas adicionais de aumento de produtividade. Teve a trabalhista, crédito, já aumentou um pouco, aumentou de 2 e pouco para 2,5%, mas fica por aí. Agora, você fala muito bem, mas 3, tá bom, 3,5%, podia estar crescendo, podia, mas está crescendo 0,8%. Qual é o problema? Bom, aí é a questão. Teve um título de jornal um dia desse aí, que falou ruído, não, como é que é? Agressões ou ruídos ou uma coisa desse tipo, e PIB baixo para o investimento, o bloqueio do investimento. O jornalista pegou um pouco a direção da coisa, mas sem muita precisão. O problema todo é exatamente no momento em que você tem essa confusão toda do governo, de discussão, de briga, de rolo, de pai, disso e daquilo, isso impede o aumento da confiança. E atrasou até algumas coisas que são objetivas, juntamente com a questão da reforma da Previdência. Por exemplo, não há dúvida que, se você olha os modelos do Banco Central, ou alguém que replique aqui modelos do Banco Central, você vai concluir com facilidade que o Banco Central já devia ter cortado juros há muito tempo. Certo? Por que não cortou? Por uma coisa interessante, que não é manual de política monetária. Não, nós vamos aguardar a aprovação da reforma da Previdência. Interessante isso. Eu nunca vi essa, você olha e fala, faz sentido. Né? Assim, olhando para quem está vivendo no Brasil hoje, faz sentido, porque a reforma da Previdência de fato é muito importante. Agora, não é uma justificativa clássica para a política monetária. No seguinte aspecto, tá bom, se a reforma da Previdência não fosse aprovada, qual seria o efeito? Bom, o efeito seria menos confiança e menos crescimento. Aí tem que cortar mais, certo? Tá. Aí, então, eu tentei não, discuti com eles lá e tal.
para ver exatamente qual é. O raciocínio é um raciocínio, também tem a sua lógica, quer dizer, de que se não fosse aprovada a Previdência, o risco podia aumentar muito. E daí? Mas poderia aumentar a taxa neutra. Que ninguém sabe qual é hoje também. Então, aumentando muito a taxa neutra, uma taxa que você está colocando hoje, neutra, ela poderia ficar altamente expansionista se a neutra sobe. É uma hipótese. Agora, pode acontecer, mas aí nada impediria também que aí você ajustasse a taxa de juros. Tá certo? Se isso vier a acontecer. Mas, de qualquer maneira, o Banco Central, tudo bem, resolveu ser prudente. Tá bom. Difícil reclamar de Banco Central quando ela argumenta que está sendo prudente, conservador. Então, tá bom. Mas o fato é que o Banco Central também amarrou um pouco. Com esse barulhão todo de diversos tipos de briga, confusão, etc., incerteza, então o que ocorre? O fato concreto é que com isso há menos investimento, porque não há dúvida que um fator fundamental para o investimento é a confiança. Tá certo? Bom. Ministro, desculpa interromper, mas só para aproveitar esse gancho, a gente tem dois aspectos aqui que a gente gostaria acho que vale a pena colocar exatamente em cima desse seu ponto. A gente inclusive essa semana, hoje, a gente está produzindo aquele voto que o Banco Central nos manda para a Ecopom, pedindo para a gente apresentar o que a gente acha que o Banco Central vai fazer e o que a gente acha que o Banco Central deveria fazer. A gente tem uma leitura, e tem sido repetitivo nisso, em que a retomada da atividade, uma vez que a gente vem de um vácuo de demanda muito grande, poderia, a partir de uma combinação de fatores, pressionar em algum nível a inflação no primeiro ciclo de retomada. Seja por recomposição de margem, é muito difícil entrar nas discussões de repasse cambial, mas enfim. E a gente tem uma preocupação com a eficácia dos mecanismos de transmissão de política monetária. Ou seja, você desce o juro, você muda com o fiscal ainda muito deteriorado o risco, sem que isso chegue de fato na economia real. Então, a gente tem ressaltado esta cautela na maneira como a gente analisa, que é em linha com a história do cauteloso do Banco Central. Por fim, assim, o principal ponto é que corrigir a política monetária posteriormente, considerando a defasagem que se tem natural dos efeitos de uma eventual redução, poderia impactar mais drasticamente a confiança e o sentimento, o surtimento dos efeitos do ciclo adicional de queda. O senhor acha que, de fato, baseado no seu argumento, o senhor acha que a inflação não é um risco nesse momento? Não. O problema básico é o seguinte: a inflação é um risco sempre, em qualquer momento do tempo da história, em qualquer país. Ponto. Em dito isso, não é por causa disso que o Banco Central tem que enfiar sempre a inflação abaixo da meta. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem em qualquer momento um trade-off, e qualquer Banco Central, em qualquer momento do tempo, você tem um trade-off de inflação e atividade. Bom. Então, o que acontece? E essa discussão ficou uma discussão sem parâmetro, uma discussão eterna, né? Até que um dia alguém teve uma brilhante ideia de resolver dar um caráter objetivo a essa conversa. Foi a Nova Zelândia em 1979. O Banco Central da Nova Zelândia fez uma proposta no Congresso e aprovou no Congresso, interessante, uma lei criando a meta de inflação. No que você criou a meta de inflação, você parametrizou essa discussão. Tá? A inflação ideal é aquela na meta. Por quê? Porque no momento em que ela estiver na meta, estiver consistentemente na meta, você consegue duas coisas. Primeiro, você ancora as expectativas de inflação na meta.
e, portanto, você favorece a inflação ficar na própria meta. Porque a ancoragem das expectativas é uma das coisas fundamentais da inflação. Então, você ancorou a inflação na meta, a expectativa na meta. Isso, segundo, com isso, você pode ir calibrando a sua política monetária com os modelos do Banco Central para manter a inflação na meta. Tudo bem. Agora, se você baixar muito a taxa de juros, modelo, a regra de Taylor lá, tá certo, de décadas, apesar que eu conheci ele, tá, não tem tantas décadas assim que ele criou a regra, mas de qualquer maneira, a regra de Taylor já dizia lá atrás, foi o básico, lá atrás, né? Que é evidente, se você baixa muito a taxa de juros, a inflação sobe, para a taxa inaceitável, você sobe a taxa de juros, ela baixa, tal, tudo bem. Até aí, tudo bem. A questão é, então, como é que você faz com esse trade-off? Você mantém a inflação na meta. Isto é, que é o trade-off entre atividades e inflação. Agora, não há dúvida de que erros dos dois lados têm custo. Por exemplo, um custo que o governo do PT, a administração do PT cometeu, o PT propôs isso durante décadas, toda essa linha de pensamento. E depois, quando eles conseguiram colocar um grupo mais alinhado no Banco Central, foi de 2011 até 2016, eles conseguiram que o Banco Central se alinhasse um pouco com essa visão. O resultado foi negativo, evidentemente, não só para a questão fiscal, mas pela questão também monetária. Porque o que diz a experiência clássica? A inflação acima da meta, isso eu discuti isso com o Guido Mantega e companhia, a própria Dilma, durante anos. Quando eu estava no Banco Central, eles ficavam me chateando. É evidente que se você corta a taxa de juros e deixa a inflação subir um pouco, no primeiro momento, aquele é expansionista. Primeiro momento. Só que, no segundo momento, ela é contracionista. Por quê? Porque você começa a desorganizar a atividade econômica. A inflação desorganiza a atividade econômica. Não tem país que cresce muito com inflação. Se crescesse muito com inflação, o Brasil da década de 80 ia ser uma potência mundial. Exato. Tá certo? Exato. Com inflação 2.000% ao ano. Na realidade era o contrário, o crescimento era muito baixo. Então, o que é que acontece? É verdade, portanto, que a inflação subindo ela é negativa. Sim. Por outro lado, quando a inflação está muito abaixo da meta, o que significa que você está mantendo uma política monetária mais contracionista do que o seria necessário, você também tem um prejuízo de atividade. Tá certo? Porque você está com uma política monetária mais contracionista do que é necessário. A não ser que você tivesse uma meta, de fato, e dizer, não, a meta não é a meta é menor do que a meta. Bom, aí é outra história. Aliás, alguém já tentou falar sobre adaptação de meta e não deu muito certo. Exatamente. Então, a meta é uma coisa muito bem pensada, discutida. O Willa, por exemplo, propôs, e lá no Conselho Monetário nós aprovamos, baixar a meta, que era 4,5 para 4,25, depois para 4. Agora, não sei se vão continuar baixando. Ela vai até 3,5, né? Já está definido. O normal para um país com as características econômicas do Brasil seria 3, no final desse processo. Que é o que tem o Chile, etc. Países assim. Evidentemente que na Europa, nos Estados Unidos, é 2. Estados Unidos não tem meta formal. O Banco Central Europeu, mais ou menos. Não gosta de falar, mas tem. Eles tinham antes que eles diziam abaixo de 2, depois eles mudaram para falar até 2. Muito bem. Então, qual é o ponto? Por que eles mudaram no Banco Central Europeu? É porque abaixo também não é bom. Sim. Inflação boa, inflação na meta. Tanto que
com a recessão, você teve a inflação muito baixa no mundo inteiro desenvolvido. E todo o quantitative easing, todo esse trabalho enorme do Fed e do Banco Central Europeu para subir a inflação. Para a meta, não para cima da meta. O Fed até hoje luta um pouco com esse troço, né? Tá chegando lá. Então, em resumo, e o mundo tem uma outra característica interessante, que essa aí, eu já vi vários estudos, eu acho que me pareceu esgotar o assunto, que é a questão da inflação baixa no mundo inteiro. Quer dizer, você está com uma tendência de inflação baixa em todo o mundo, que é o caso do Fed, é o caso da Europa, o caso dos Estados Unidos, da Europa, e talvez pode ter alguma influência também no Brasil, não sabe. Agora, existe uma tendência desinflacionária no mundo inteiro. Tem diversas teorias que estão sendo discutidas aí sobre isso. Uma delas é mais óbvia, atividade, etc. Mas, por outro lado, existem também questões relacionadas à tecnologia, produtividade, etc. O que, tudo bem, significa que você pode crescer a taxas mais elevadas, né? Em resumo, o fato concreto é que ainda não houve nenhum tipo de evolução de política monetária no sentido de que se justificasse algo diferente do sistema de metas de inflação. Entendi. Então, meta é a meta, você persegue a meta e ponto final. O senhor no Banco Central, hoje o seu voto seria para baixar a taxa de juros? Seria para... Eu iria lá, eu não gosto de falar sem olhar lá, de sentar e ver o modelo. Até porque o senhor entende o tamanho da encrenca. Então tem que projetar e dizer o seguinte, se cortar, porque o Banco Central diz o seguinte, ele projeta um modelo, ficar a taxa de juros onde está, a Selic onde está, qual é a inflação projetada. A Selic tendo a trajetória prevista pelo mercado. Agora, dependendo da circunstância, você pode pedir também um modelo, uma modelagem de qual seria a taxa cortando a inflação, a taxa tanto ou subir tanto, e ver o que dá. Agora, eu acho que para isso existe modelo. Então, eu iria rodar esses modelos muito cuidadosamente para ver o que aconteceria de fato com corte. E a partir daí, dá o voto. É nessa sensibilidade, né, que a gente tem mantido a nossa preocupação. É fazer dentro de casa essas simulações e entender que existe um risco. Como a meta determinada e aprovada pelo CMN é decrescente, e a gente está olhando para uma inflação que sem atividade nenhuma está muito próxima da meta projetada, da meta à frente, daí que vem a nossa sensibilidade, entendeu? É um dos problemas você está entrando numa outra área agora, que eu não vou discutir estratégia do Banco Central, mas que é essa estratégia de metas decrescentes. Meta decrescente. Você cria esse dilema. Então, se você, porque tem uma meta decrescente, você tem que manter a inflação abaixo da meta atual, bom, tem alguma coisa errada nessa... Sem dúvida. Você concorda nisso. Então, talvez o mais prático fosse abaixar a meta imediatamente. Tá certo? E já resolver esse problema. Essa coisa de meta que vai fazendo isso, você for, bom, tá bom, eu vou mirando lá na frente. Peraí, mas a meta de inflação é anual no Brasil. Existem países em que são vários anos. O Brasil é anual. Mas você não cumpre a meta anual, você está mirando lá na frente. Então, nós temos aí uma questão conceitual. Então, em resumo, existem estas complicações. Mas uma alternativa é o seguinte, eu acho de fato, talvez nós tenhamos perdido, estejamos perdendo ainda, mas tenhamos perdido principalmente a oportunidade de já, com a inflação estava 13 e pouco aí, e tinha logo a taxa a 3,
Dava mais uma apertadinha, resolvia o problema e acabou, não se pensava mais nesse assunto, e o país possivelmente estaria crescendo mais hoje com 3 de inflação. Tá certo? Porque aí você já colocava na meta e não precisava estar mirando sempre à frente com inflação abaixo da meta para cá. Mas o fato é que é onde estamos, e eu mencionei isso apenas como um dos fatores. Mas existe um fator fundamental na atividade que acaba influenciando o próprio Banco Central e que influencia diretamente os investidores, que é a confiança. Sim. Não há dúvida. Confiança é fundamental. Quer dizer, porque confiança é uma coisa subjetiva. Não, não é não. Confiança, um nome pode ser muito amplo, mas confiança é o quê? Você está numa empresa, vamos supor. Qual é a sua previsão de atividade para 2020? Isso é confiança. Não, minha previsão é que o Brasil vai crescer 2%. Você vai investir baseado no impacto no seu mercado deste crescimento. Não, eu acho que o Brasil vai crescer os 3%. O seu investimento já vai ser diferente. Acho que vai crescer menos. Bom, então, isso afeta. Eu vou te dar um exemplo. Nós já fizemos um acompanhamento, uma correlação entre duas curvas. É interessante ver isso, Guilherme. O Fábio Katsuki fez isso lá no Ministério da Fazenda, na época que eu pedi para ele. Mas aí a conclusão é impressionante. Você tem a curva de confiança de empresários e consumidores e a curva de PIB, de atividade econômica. Tem uma defasagem aí que varia um pouco, 6 meses, um pouco mais, 9 meses. Não é? Agora, se você traz a curva, as duas curvas, se você tira a defasagem da curva e traz, sobrepõe uma opção, é impressionante. Uma das apresentações macro que eu mais faço, a gente construiu exatamente em cima desse conceito, né, Tomás? Exato. Então, o que acontece? É confiança. Agora, confiança, você fala, bom, e aí, com esse negócio de confiança? Bom, confiança é uma coisa que tem um componente subjetivo e tem um componente objetivo. Eu, normalmente, tive experiências boas com confiança, certo? Por exemplo, se você pegar a curva de confiança, vocês devem ter ela aí, se você vir aí de 2011 até 2016, ela estava caindo. Tudo bem. 2016, por acaso ou não, no momento que nós entramos lá no governo, eu entrei no Ministério da Fazenda, então a curva começou a inverter. De confiança em atividades só para o final do ano. Então fez isso. Agora você fala, bom, então é fácil, né, negócio de confiança. Vai lá, pega um cara que desperta a confiança, ele vai lá, assume, tal, confiança sobe, está tudo certo. Não, peraí. Confiança é o seguinte, você confia que uma determinada equipe, um determinado governo, um determinado governante ou dirigente estatal vai fazer algo. E, portanto, você aumenta a sua confiança. Agora, você pressupõe que vai fazer. Se não fizer... Você tem a volta disso. A confiança cai. Tá certo? E é um dos problemas que nós estamos tendo agora. Quer dizer, quando entrou esse governo, não há dúvida que a confiança subiu e depois... porque ela começou a ficar muito controversa, e não só no barulho político e discussão, e essas discussões do presidente, mas também por causa dos objetivos mesmo, né, de fazer as coisas e entregar resultado concreto, entregar medidas concretas. Ministro, não quero deixar de te ouvir em relação ao mundo. Guerra comercial. Essa briga de gigantes, essa mudança de tendência de uma economia que globalizou, fronteiras foram se abrindo para o caminho reverso. Olha, essa é uma discussão danada, porque ela adquire o seu componente visível agora na guerra comercial e nas ações do Trump e nas contra-reações da China. Mas isso é uma discussão que já veio e já tem. Entendeu?
Eu já participei, eu me lembro que o primeiro seminário mais profundo assim, a esse respeito, eu participei em Davos, já tem vários anos. E tinham lá, eu me lembro que tinha o Larry Summers, tinha um camarada do Fed americano na época, tinha gente muito boa. Os europeus bons também. Estava lá o Weber lá, do Bundesbank na época, hoje setor privado, mas naquela época já se discutiu muito isso, porque era uma tendência que já estava começando, não de guerra comercial, mas dos efeitos da globalização. Porque é normal. E eu próprio levantei um argumento lá, que é o seguinte: o problema todo é o seguinte, por exemplo, o eleitorado do Trump. O operário lá, blue collar do meio oeste americano que está perdendo seu emprego por causa da globalização. Porque a linha de produção lá que ele trabalhava foi transferida para a China. De fato. Esse é o argumento. Por outro lado, empregos novos são criados na tecnologia. Sim. Então você tem toda uma série. Temos um convidado aí, ministro. Dom Cristiano, o senhor vai bem? Você está firme? Conversa, Cristiano. Então é o seguinte. Então eu dei um exemplo concreto. Falei, a primeira grande discussão que houve no mundo sobre esse assunto foi quando entrou a máquina a vapor na indústria têxtil inglesa. Que a teoria na época, o medo que se tinha e o barulho dos sindicatos ingleses na época era de que ia ficar todo mundo desempregado. Porque todo mundo trabalhava ali na confecção do tecido ia ser substituído pela máquina a vapor. Pronto, esse é um desastre. Tá certo? Evidentemente não aconteceu assim. Tá certo? O nível de emprego, na verdade, aumentou com a industrialização. Então, tem um pouco disso. Agora, por outro lado, tem um fator relevante. Existem prejuízos setoriais e pessoais. Quer dizer, é o seguinte, não há dúvida que a tecnologia cria muito emprego, etc, etc, etc. Se você olhar os Estados Unidos hoje, não há dúvida que a Google, a Microsoft, a Facebook, etc., criaram muito emprego, não só emprego direto na companhia, mas em toda a cadeia. Toda a cadeia. O desemprego americano está um dos mais baixos da história, então que conversa louca é essa? Sim. Tá certo? É um dos mais baixos. Na realidade, o desemprego americano está conseguindo se sustentar abaixo do que era o Nairo. Isso. Então, e está com essa discussão louca de desemprego, por conta da globalização. Mas qual é o problema? É que quem perde não é quem ganha. E aí Essa frase parece Dilma Rousseff, hein? Já, há pouco ele falou alguma coisa sobre adaptar uma meta, eu disse que... A gente não tem meta, mas... Não, pera o seguinte, não, isso está mais profundo do que parece. É o seguinte, se você pode ter momentos em que o tipo de pessoa que está ganhando emprego é o mesmo tipo de pessoas que está perdendo emprego. Sim. Há uma movimentação, uma espécie de movimentação lateral. É normal, num ciclo econômico normal. Agora não. As pessoas que perderam o emprego lá no Blue Collar, lá, etc., ali no meio oeste, etc., etc., não vão ganhar emprego com tecnologia. Ponto final. Sim. Perderam mesmo. E a turma que está ganhando emprego lá está tendo dificuldade. Quer dizer, de conseguir empregado até. As empresas hoje lá têm dificuldade. E tem áreas interessantes que estão no meio. Mas aí você fala, bom, mas aí o centro não quer. Mas é interessante. Por exemplo, tem muito blue collar desempregado. Tem. É verdade. Por outro lado, não é só tecnologia, não.
Mas a tecnologia tem outros efeitos na cadeia, que é, por exemplo, entrega. Logística. Então você chega nos Estados Unidos, eu visitei, tive lá uma grande empresa de logística, que é uma empresa de internet, na realidade, que tem a subsidiária de logística. Mas é uma grande empresa de venda online, é uma Arme, e que tem armazéns monumentais e frotas de caminhões monumentais. Eles estavam lá com 2.000 caminhões parados por falta de motorista. Não consegue. Inacreditável. Podia levar uns nossos. Né? Hã? Os nossos também estão aqui desempregados, porque, lembra? Entendeu? Então não consegue motorista. Porque os motoristas estão empregados, no caso. Sim. Agora, outras áreas não. Então aí e aí o Trump, ele está se elegendo baseado nesse descontentamento. Porque tem uma outra característica que eu já analisei, e aí esse ponto foi levantado por mim. Foi levantado, eu acho até que pelo Léo Sanders, mas não me lembro, não tenho certeza, lá atrás, há muitos anos. O problema é que quem perde é muito vocal. É ativista, faz barulho, briga. E quem ganha não se movimenta. Então você sempre tem esse risco do populismo. Em resumo, o que está acontecendo hoje... Aí o que faz o Trump? O Trump diz o seguinte, bom, mas qual a visão dele? Não, mas os Estados Unidos têm débito comercial com a China. Pronto, acabou. Então isso aqui é um absurdo. Pronto, fim. Então ele quer bloquear... Primeira vez que eu vejo um presidente preocupado com isso, né? Ele está querendo bloquear... E é o ponto dele, né? Que ninguém nunca se preocupou com isso. Ele está preocupado com o efeito do problema colateral. Que é o seguinte, não é só dentro dos Estados Unidos que você tem esse negócio que eu falei lá do Blue Collar, do meio oeste e da Califórnia, por exemplo. Não. Você tem o seguinte, esses empregos do Blue Collar, então, foram transferidos para a China. Boa parte deles. De fato. Você criou outro tipo de emprego nos Estados Unidos. Uhum. Então é aí que começa a tensão política. Só que agora já tem uma outra tensão na Ásia. Só que não vai aparecer muito porque a dimensão dos países são muito diferentes. Por exemplo, esses empregos que a China cresceu muito, eles estão sendo transferidos para o Vietnã, para a Tailândia, etc. Aí, inclusive, eu estive na China há umas 2 semanas e ouvi um pouco isso. Agora, resumo da ópera. O Trump é um populista e ele não quer saber. Ele vai falar o seguinte, olha, está perdendo aqui, tem um débito comercial aqui, é verdade, e ponto final. Portanto, nós vamos fazer uma guerra comercial aqui. Só que ele vai mais longe, ele acusa também a China de algumas práticas não livre mercado, que também tem. Mas, ô ministro, pensando no efeito na gente aqui, indústria primária, agro, indústria de mineração, cadeia de petróleo, ou seja, indústrias que são fundamentais para a gente, que tem alta sensibilidade à atividade global, à expectativa lá fora. E o senhor tem lidado muito daí já nessa cadeira Estado de São Paulo, investimento, com a percepção do mundo, né, ou de players globais em relação à perspectiva de atividade nossa aqui. Quanto isso o senhor acha que é sensível de fato à nossa perspectiva e quanto eventualmente é ruído? Olha, é o seguinte, de um lado, beneficia o Brasil, do ponto de vista do agronegócio. Porque a China, por exemplo, eu vi isso lá, eu estive lá naquela grande importadora chinesa, que é a maior do mundo, que importa alimento na China, estatal, que eles importam a produção brasileira, mais do que isso. Eles estão, de fato, direcionando a importação dos Estados Unidos para o Brasil. Uhum. Então isso beneficia o Brasil, ponto. Tem oportunidades enormes para o Brasil, algumas já imediatas, objetivas, soja, etc., mas tem outras
que eles próprios não estavam alerta lá. Foi feito um bom trabalho, conduzido pelo governo, mas o setor privado está conduzindo o trabalho, seguindo, e abre uma oportunidade enorme em etanol. Aí é um projeto, é uma coisa mais, que é a China colocar 10% no combustível de etanol. Bom, aí é brutal. São 250 milhões de veículos. E qual é o incentivo que a China teria para isso? Seria preço e poluição. Poluição, né? Principalmente poluição. E eles estão de fato mexendo, né, em tudo que estão fazendo com a indústria do aço. Sim. Isso é um problema sério na China. Você chega lá, se você olhar para cima mesmo, você não vê o céu, não. É cinza. Beijing, Xangai, etc. Você lembra que Cubatão era assim, né? Não é escuro, como já foi. Não, eu já peguei a China pior. Eu já peguei a China, você com dificuldade de ver o outro lado da rua. Nossa. Há tempos atrás, há vários anos atrás, eu já peguei a China com muita gente aí de máscara na rua. O negócio melhorou. Você olha assim, você não vê. Agora, se você olhar para cima, você vê o cinza. Tá. Então eles são preocupados com isso, sim. Porque começa a ter reflexo, de fato, na produtividade, na saúde. Sim. E aí, pra gente, pode ser exponencial, né? É exponencial. Resumo, desse ponto de vista é bom. Agora, o que é ruim? Desculpe, antes, para completar a sua pergunta. A questão da atividade econômica mundial, isso sim, porque na medida que a guerra comercial diminui a atividade econômica, gera incerteza, isso prejudica a atividade econômica geral, o nível de confiança no mundo inteiro, e isso afeta negativamente o Brasil. Entendeu? Então você tem aí, do ponto de vista do Brasil... Ministro, essa guerra comercial tem, a impressão que eu tenho que ela tem limite, né? Porque é o seguinte, quando começar a bater na inflação americana, aí a coisa já começa a complicar. A inflação é uma coisa que não existe nos Estados Unidos há uns, sei lá, 20 anos. E mais de 20 anos, né? E a outra coisa é o seguinte, a China é o maior credor dos Estados Unidos. 4 trilhões, né, de dólares. Assim, você vai tratar o seu credor dessa forma? Mas aí também é um blind threat, assim, né? A China não vai desovar. Claro que não. Porque é o patrimônio dela, é fiscal mesmo, Porque ela não quer desvalorizar o próprio patrimônio. Exato. Claro. É um cataclismo. Por isso que eu acho que tem limite na ação dos Estados Unidos. O que dizem por aí é o seguinte, que na verdade a guerra comercial nada mais é do que uma guerra tecnológica, né? Porque a China, de fato, o que é curioso, né? Isso, o doutor tem uma pergunta. Não, voltando ao Brasil aqui sobre reforma tributária, como o senhor vê a situação dos estados ali, eles perdem poder de barganha com a simplificação dos impostos, né? Como é que o senhor vê essa negociação e o que está ali na frente de São Paulo? Bom, primeiro vamos... Informação, vamos lá. É o seguinte, primeiro vamos descrever a situação. O que nós temos lá? Nós temos uma proposta apresentada pelo Bernardo Api, que levou lá para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia chamou lá o Baleia Rossi e falou: Baleia, apresenta essa proposta aqui. O Baleia foi lá e apresentou a proposta. Bom, uma boa proposta. Ela precisa de aperfeiçoamento, porque é uma proposta teórica e, portanto, ela traz... Por exemplo, eu vou citar um só para a gente não se alongar muito. Você tem os estados que perdem na transição. São Paulo é um. Mato Grosso perde muito. Os estados produtores que deixam de taxar, portanto, na produção e passam a taxar no consumo. ICMS. O consumo sendo menor do que a produção, para alguns estados, esses estados são perdedores. Como é que o Bernardo resolveu esse problema? Ele botou um tempo de transição de 50 anos. Tudo bem, mas é muito longo para conviver com dois sistemas tributários diferentes. Então tem algumas questões desse tipo. Os estados estão redigindo a outra proposta. Eu estou indo para Brasília, vou estar lá amanhã e depois, exatamente tratando disso. Amanhã não estava planejado, mas me pediram, eu vou para fazer lá um pronunciamento lá na Comissão de Reforma Tributária, Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados. Eu vou lá explicar esse negócio, mas
Nós vamos tentar fechar essa proposta durante o correr dessa semana, que é a proposta dos estados, que está praticamente definida. Que ela tem por base a PEC 45, que é a do Baleia, mas ela faz algumas adaptações. Por exemplo, ela cria uma compensação para os estados produtores, ao invés de alongar para jogar lá no tempo. Então, como é que é essa compensação? Inicialmente era de um fundo, isso é complicado. A ideia seria o seguinte, vamos supor, toma 19 como base, qual é a fatia de Mato Grosso no total? Isso a é proporção. Proporção, vamos supor, é 5%. Estou chutando aqui. 5%. Aí, na arrecadação de 20%, Mato Grosso tem 5% de saída. E outros estados, evidentemente, então, vão estar ajudando a compensar a diferença. E São Paulo tem quanto? São Paulo tem um bocado, perde, mas vai receber, vai receber. Agora, o seguinte, fica só querendo dar. Aí é o seguinte. Fica à vontade. O senhor convidou ele? Aí é o seguinte. Eu convidei. É o contrário. Já fui. Convidei a pessoa sem saber se. Então é o seguinte, o que é que acontece aqui? Então, nós temos uma situação onde temos a compensação, mas por quanto tempo? Aí nós estamos discutindo lá. A princípio seria o seguinte, seria um valor financeiro equivalente à perda de 19, que seria corrigido monetariamente durante 20 anos. Só que como o Brasil vai crescer e a arrecadação também em termos reais, na realidade essa perda vai aumentar um pouquinho. E esse aumento aí já será dentro do novo sistema. Ok. Tá? Então é isso. Mas aí vai diminuindo isso? Não, a perda na realidade, ela vai aumentando um pouco, você garante em termos reais a compensação e com o tempo, quando você chegar em 2020, já está 2/3 ainda mantendo a compensação em termos reais e 1/3 já adaptado ao novo sistema. Em 2020 não, daqui a 20 Daqui a anos. 20 anos, desculpe. Em 2040. O problema desses prazos no Brasil é que vem alguém e muda tudo. Bom, mudou, ótimo. Deixa que seja para mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Mas esse é o tipo de coisa que nós estamos fechando lá. Voltando, então, à sua pergunta básica, eu citei um exemplo. Então, você tem a reforma tributária PEC 45 apresentada pelo Baleia, você terá um substitutivo a esta PEC, que é a que será apresentada pelos estados logo essa semana ou a próxima. E existiu uma preocupação que era o substitutivo do governo federal. Tá certo? Porque o governo federal está fazendo uma proposta também, que é uma terceira. Só que a proposta do governo federal endereça apenas os impostos federais. E aí, mas vai tirar e não vai reformar o ICMS, está uma controvérsia aí. Muito bem. Agora, informação. Nós chegamos a um acordo, eu cheguei representando os secretários dos estados com o governo federal na sexta-feira de fazermos 2 substitutivos. Existe o substitutivo dos estados para o ICMS e ISS. E existe um substitutivo que será apresentado pelo governo federal para o IPI, PIS, COFINS e etc. Ponto. Então, os dois são compatíveis. E que parece que faz muito sentido tratar diferentes como diferentes. Né? Exatamente. É que todos são sobre faturamento, né? Não, mas Cristiano, aí é uma outra coisa. Eu acho que tentar dar uma condição isonômica a realidades tão diferentes... Ou seja, no fundo, o problema é quem administra o sistema. Sim. O governo vai criar um imposto, um tributo para substituir IPI, COFINS, etc. Mais ou menos, é o seguinte, não deve aumentar, Cristiano, a carga tributária. Tá? Então, hoje, se você somar todos os impostos, aquilo que os estados recolhem vai se manter e aquilo que a União recolhe vai se manter. Certo. A única coisa é que ao invés dela ter IPI, PIS, COFINS, não sei o quê, ela vai ter um imposto só, simplificando o processo.
e os estados, Ou seja, todos um imposto, uma alíquota só, e acaba com a guerra fiscal. nesse momento traz-se eficiência não só para o processo de tributação, como para a economia como um todo, porque você mata a guerra fiscal. Não, facilita a vida total. Mas esse ICMS vai ser federal? Federal. Não, o Vai CBS ser é estadual. lei federal, mas o imposto é estadual. Mas não pode mexer na alíquota. né? Esse imposto é sobre molde de IVA? É. Ou- É. E a condição, aquela proposta de contribuição sobre a transação financeira não deve... Não, aquilo é outra coisa. Não deve. Não sei. Tá. Tá. Esse é o governo federal. O governo federal, além de criar o imposto de valor agregado federal, substituindo todos esses, eles falam em fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com esta parte, que é diminuir a tributação na folha de pagamentos, tá certo? E criar o imposto sobre transação financeira. Mas isso é outra discussão. O Bruno tem uma pergunta. Apesar do desemprego estar praticamente na pleno emprego, desde a virada do milênio, a taxa de participação na economia americana tem decrescido significativamente. Tem uma discussão grande, inclusive, do próprio Fed sobre isso. Alguns acham que o principal fator por trás disso é a transição demográfica, né, os baby boomers entrando em fase de aposentadoria. Mas uma discussão muito grande também se não há uma mudança cultural, tecnológica, no mundo inteiro, mas cultural nos Estados Unidos, os jovens ficando em casa mais tempo, etc. Será que, dada a relação da curva de Phillips, quando efetivamente a inflação chegar no mercado de trabalho por falta de mão de obra no mercado de trabalho, salários mais altos não podem convencer essas pessoas a voltar para o mercado de trabalho, e assim pode existir um cap natural sobre a inflação americana? A gente pode conviver por muito tempo sem pressão, grande pressão inflacionária? Isso aí é uma coisa que tem intrigado, para dizer o mínimo, os analistas. Porque deveria, só que não está acontecendo. Os salários não estão subindo, a inflação não está subindo. Os salários estão ancorados. Então, por isso, é uma das razões seguintes: o desemprego está baixo, a atividade econômica está elevada e a inflação não sobe. Então, aí existe toda essa discussão de tecnologia, de empreendedor individual, etc, etc. Agora, por enquanto está todo mundo aguardando isso, que já devia ter acontecido, se a história, segundo a experiência histórica, de ter pressão de salário, mas não está tendo, objetivamente. Agora, até que ponto isso é permanente ou não? Porque esse tipo de coisa, quando você tem uma mudança estrutural, é difícil mover. Por exemplo, existiu agora nós estamos com esse fenômeno, mas teve um fenômeno anterior, pré-2007. De 90 e pouco, 97, um pouco antes, um pouco mais até. Foi um pouco mais de 20 anos. Foi no meio da década de 90 até 2007, nós tivemos a época que foi chamada do Great Moderation, do Greenspan. Greenspan falava do Great Moderation. O que é Great Moderation? Foi uma época de inflação baixa, crescimento elevado e juros baixos. Então, não é a primeira vez. Então, por que isso aconteceu? A teoria do Greenspan, por exemplo, eu discuti isso com ele várias vezes pessoalmente, conversei, a teoria dele era que isso era pura, simplesmente, tecnologia e produtividade. Bom, o resto... E se isso era assim até 2007, imagine depois. Porque agora tem a nova onda, né? Agora, isso leva a uma conclusão interessante. O que aconteceu então em 2007? Aí, eu já discutia isso com o pessoal do Fed. Não porque tinha grandes visões, mas me intrigava isso. Eu dizia o seguinte, olha, e depois quando aconteceu, eu cheguei, aí para mim ficou claro, tal, eu discuti isso da Basileia na época, o seguinte, a inflação, principalmente a americana, mas não só, ela mede inflação de bens e serviços, certo? Mas ela não mede a inflação de ativos. Sim. Então, a política monetária clássica não reage ao aumento de preço de ativos. Então, o que aconteceu? Você tinha a economia americana superaquecida, de fato overheated, mas a entrada maciça de bens manufaturados da China
deflacionava a economia americana. E mantinha um preço de bens e serviços médio-baixo, porque os chineses estavam sempre mais para baixo. Então, o que acontece? Só que os ativos estavam subindo muito, explodiram. Sim. Deu bolha. Então, esse tipo de coisa que é difícil prever. E como você diz, na época já dizia, de novo, bolha é quase impossível de você prever. Então, tudo bem. Mas a economia americana é impressionante, porque quando eu desci lá, morei lá 3 anos e meio, em março de 2000, estourou a bolha da internet. Naquele ano, a economia americana cresceu 4%. Nasdaq caiu de 6 para 2, ou seja, era uma tragédia. Não, queimou riqueza, basicamente. E não afetou, é impressionante, não afetou o ciclo econômico assim de maneira... E no ano seguinte, eles tiveram dificuldade, o NBR lá tem dificuldade para decretar inflação ou recessão. Ô, Cris, mas uma das coisas que a gente discute muito aqui é exatamente os efeitos dessa mudança brutal do próprio mercado. Foi objeto do artigo que a gente publicou no Valor sobre inversão de curva de juros, em que você tem uma liquidez colossal no mundo, mudando a dinâmica do próprio ciclo econômico. Sim. Que acho que isso está pouco refletido aí, né? Eu tive dentro do Banco Central aqui com o Mark Spiegel, que eu acho um dos mais legais, um dos mais brilhantes dos caras do Fed. E ele diz o seguinte, que quando falam em reverse QE, né, em modelar a reversão do quantitative easing, a frase dele foi assim... they don't have a clue de para onde isso vai. É isso mesmo. Tem muita coisa. É isso mesmo. Sabesp privatiza quando? Essa é informação privilegiada. Não, a ideia é o seguinte. Vamos por partes. Existe uma lei, a lei do saneamento, que está em tramitação no Congresso. Essa lei pode viabilizar a privatização ou não. Vamos supor. Você fala, tipo o quê? Vamos supor que a lei determine que todos os contratos, programas atual da Sabesp com os municípios sejam não só mantidos, mas prorrogados por 30 anos. Bom, acabou. Não dá para privatizar uma situação desse tipo. Vamos supor que todos os municípios com quem tem um contrato programa tenham que concordar e indenizar, não sei o quê, papapá. Também não vira. Também não voa. Ou voa. Porque aí você pega São Paulo e o ABC... é mais de 50% da Sabesp. Então, aí, bom, o que a Prefeitura de São Paulo vai fazer exatamente? Aí vai ter esse tipo de coisa. Agora, resumo da ópera. Dependendo de tudo isso, pode ser que seja viável a privatização. Se for, será privatizado. E aí vai entrar um dinheirinho bom no caixa do governo de São Paulo. E aí já tem um modelo para isso? Um estratégico ou vai para o mercado? Não, vai para o mercado. Vai para o mercado. Agora, porque o problema é o seguinte, nós já pensamos, já conversamos com diversos bancos de investimento que vão lá, o problema é o seguinte, como é que você vai fazer um modelo se você não tem um marco regulatório? Então você tem que ter um marco, você tem que ter alguns pressupostos de marco regulatório. Mas não está nessa MP? Nesse projeto de lei que já virou? Isso vai mudando, e aí tem uma série de emendas, tinha... a MP, aí teve o parecer do Tasso, que era bem diferente, bom, melhor, aí o parecer do Tasso deu base a projeto de lei, os estados deram as costas para o parecer do Tasso aos 40 do segundo tempo, naquela semana fatídica. Sumiu o apoio naquela semana. Não generalize. Estados importantes deram as costas para aquilo. Não, é o seguinte, a maioria dos estados deu as costas. O que interessa é o seguinte, o que interessa lá no Senado é o número, não é a importância. Sim. E cada estado, no Senado, independente do número de eleitores, tem 3 senadores. Sim. Então a maioria dos estados era contra, e é contra. Se você pegar por número de estados. Sim. Por quê? Porque a estatal é importante lá para o governo de um estado pequeno, importante politicamente. Sim. E tem muito pouca gente interessada também na privatização, a companhia não vai investir lá, no estado que não tem. Então, e nesses estados tem
pouco movimento favorável à privatização e muito movimento favorável contra. Então, a maioria desses estados caíram em cima. Eu conversei, estive lá na véspera da votação, tive contato, o Kelman estava lá, que era ajudando a assessorar ele, e etc. Ele falou, está difícil, está muito difícil, está muito duro, porque a maioria dos estados, de fato, está contra mesmo e está bombardeando aqui ferozmente. Agora, tem alguns estados um pouco mais importantes também contra, sim. Minas, PT, Bahia, PT. Na época. Então tem. Agora São Paulo é favorável, evidente. Rio Grande do Sul também. Mas... Ministro. Não, Minas agora não, desculpa, Minas mudou. Minas mudou? Mudou um pouco. Ministro, em nome do meu time, da empresa e de tudo mais, só posso agradecer a sua disponibilidade e gentileza. Muito obrigado mesmo. Obrigado, hein? Um grande abraço, palmas para o ministro.